Vamos para a nossa primeira aula e eu quero primeiro, antes de mais nada, trazer uma frase do Bert que diz que quando nós não aceitamos os nossos pais, não aceitamos as nossas raízes, nós não somos inteiros. E por que que eu estou trazendo esse olhar? Porque possivelmente essa criança que foi ferida, ela tem o relacionamento, muitas vezes, de uma história de dor, de mágoas com os pais. Mas a visão sistêmica, ela nos leva ao quê? A entender que esses pais também tiveram dores. Então aqui nós não vamos ter algozes e vítimas. Aqui nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história, entender mais a dinâmica. Mas antes de mais nada, eu quero te trazer uma visão que é uma pincelada pela psicologia. Eu vou deixar tudo na apostila de vocês, para que vocês possam lerem também, para que isso possa fazer mais sentido, que é um olhar sobre a relação da mãe com o bebê ainda na barriga. Quando a mãe ela gera esse bebê ele tem o mesmo corpo que a mãe. Então as suas emoções e a da mãe são as mesmas. Então antigamente o que a psicologia trazia? Que o bebê ele, na verdade, a criança ela só se percebia sentimentos a partir dos 7 anos. Mas hoje, como os estudos foram aprofundados, se percebeu que não, que a criança, que o bebê, ele sente a partir do mundo da mãe. Então, o que isso quer dizer? Que essa mãe, que muitas vezes, de repente, não estava nutrida o suficiente, não tinha condições de nutrir um bebê. E ali, quando ela se depara com essa gravidez, que algumas vezes não é tão esperada, ela se depara o quê? Com muitas vezes sentimentos de rejeição, de abandono. E ali se cria esse relacionamento do feto com a mãe. A partir desse momento, essa criança ela é gerada dentro dessas águas. Então você imagina como é que foi a sua história. Eu quero que você traga um pouquinho para você. Como que você vivenciou a sua infância? O que, que você se percebe? E a psicologia diz também que a mãe, ela e o bebê, até os 24 meses, o bebê ele percebe que ele é um só com a mãe. Até os 9 meses ele acha que ele é um só. Então ele começa a se perceber ali que ele sente que ele já não é mais a mãe a partir dos 9 meses, quando começa a aparecer os dentinhos, ele começa a morder o bico do seio da mãe. Ali ele começa o quê? A sentir raiva, porque ele não quer ser duas pessoas, né? Ele quer ser um com a mãe. Então é como se esse bebê, quando ele nasce, ele é como se fosse, ele quer ser a fonte de desejo dessa mãe. E muitas vezes essa mãe, ela precisa ir trabalhar, ela precisa voltar aos seus afazeres e ela não consegue nutrir esse filho. Então, hoje, o que é mais comum é vermos essas mães que são dupla jornada, que são mães, que são trabalhadoras, enfim, que têm outros filhos e não conseguem nutrir essas crianças até os 24 meses, que é o que a psicologia indica. Porém, essa criança, ela vai o quê? Ela vai se fechando dentro dela, ela vai se percebendo que ela não é tão amada quanto ela gostaria, ela não é mais o objeto de desejo da mãe. E ali começa a se criar o fluxo do amor interrompido, que o Bert fala, que nós vamos discorrer na próxima aula. Porque esse é um olhar ainda psicológico de que uma mãe ela deveria parar por 24 meses e nutrir esse bebê, porque ele realmente ele necessita. Mas o que, que a gente percebe? Que são mães que precisam voltar ao seu trabalho. Entenda, aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica às mães que fizeram isso, mas é de suma importância se você ainda não tem uma criança, quando você tiver um filho, você pense, eu vou conseguir nutrir ele por 24 meses? Porque é muito importante para essa criança. Existem hoje no mercado, na forma com que o mundo ele se move, impulsionando essa mulher a ser empoderada, a ser uma mulher que conquista. E claro que a gente sabe que a mulher ela pode ser isso e muito mais. Mas nesse momento da maternidade é importante essa mulher nutrir essa criança, para que essa criança ela consiga receber essa nutrição emocional, para que depois ela vá para a vida, para que ela vá para a escolinha, né? Ela consiga começar a se perceber a partir da mãe. Então esse foi um olhar sobre a psicologia e
nós vamos falar um pouquinho sobre amor interrompido na próxima aula. Te espero daqui a pouquinho.